Olá, seja bem-vindo ao estúdio da TV Faceres. O nosso convidado hoje é o superintendente do SEMAI, Nicanor Batista Júnior. Nicanor, muito bem-vindo e obrigada por estar aqui novamente conosco. Eu que agradeço o convite, né? É sempre importante a gente estar divulgando. A população precisa saber aquilo que é feito pelo poder público, pelo serviço público. A gente presta um serviço aí essencial, que é o saneamento para Rio Preto. E é um prazer muito grande estar conversando com você, Gabriela. Imagina. Bom, a gente recebeu, né, o senhor e também outros representantes do SEMAI aqui na TV Faceres ao longo deste ano. E agora a gente vem para fechar, né, fazer um balanço de 2022, falar sobre as principais atividades, temas, né, durante esse ano. Foram muitos. Bastante coisa. Bom, eu queria começar um pouquinho com a parte de obras, né? Eu queria falar a respeito da finalização da reforma do Poço Tubular Guarani, no bairro Solo Sagrado. Falar um pouquinho dessa obra. Olha, o Poço Profundo do Solo Sagrado é um ícone para Rio Preto. Ele foi perfurado na década de final dos anos 80, início de 90, e naquela oportunidade a gente tinha muito falta d'água naquela região norte. Toda a região norte, Eldorado, Solo, Antunes, enfim, a região norte ela era carente de água. A perfuração desse poço, ela foi precedida assim de uma expectativa muito grande, que a gente ia acabar com a falta d'água na Zona Norte. Foi um poço que ele foi exitoso porque ele apresentou no início uma vazão muito boa, acima de 600 metros cúbicos por hora, mas com o tempo ele decaiu. E é natural isso, porque é uma exploração de uma mina d'água que está a 1000 metros de profundidade. Com o decaimento, ele reduziu o nível. Reduzindo o nível, a bomba que estava instalada a 250 metros, mais ou menos, teve que ser rebaixada. A hora que nós chegamos, fizemos um projeto de rebaixamento, depois de tudo pronto, descobrimos que a bomba não passava na tubulação, lá embaixo, a 300 metros de profundidade, tinha um estreitamento. Tivemos que desmontar o poço, descer um equipamento lá de corte, ele era encamisado com um tubo de aço, tirar 50 metros dessa tubulação para poder instalar a bomba a 330 metros de profundidade. Com isso, a vazão do poço voltou a ser aquilo que a gente esperava, em torno de 450 metros cúbicos por hora. Você tem uma ideia, o tanto que essa água é importante no abastecimento da cidade, esse poço sozinho, ele consegue atender uma população de até 40 mil habitantes todo dia. Então, ele é a segunda fonte mais importante de produção de água em Rio Preto. A primeira fonte é o Palácio das Águas, a nossa ETA. Então, foi um êxito essa reforma. Substituímos equipamentos, substituímos a parte eletromecânica integral, fizemos novos, o motor que está lá embaixo é um motor de última geração, visando redução de energia. Então teve todo um trabalho, toda uma reengenharia de uma coisa que foi de 1990, a gente 30 anos depois atualiza, melhora e garante a regularidade no abastecimento daquela região que está desenvolvendo muito. Hoje a região norte de São José do Rio Preto é a que mais cresce, é a que mais desenvolve. Sim. Olhar o crescimento da região e dar esse amparo, né, essa estrutura. Sustentabilidade, né? A água, se não tiver água, não tem sustentabilidade, né? Então, ter essa regularidade, ter essa disponibilidade de água, e o poço nos dá essa segurança, então isso é muito, muito auspicioso. Com certeza. Nicanor, todo esse trabalho, né, de obra também foi feito no novo interceptor da Avenida Filadélfio Gouveia Neto, né? Essa é outra obra importante. Por quê? O interceptor existente no local, ele foi executado e planejado na década de 70. Final dos anos 60, início dos anos 70. Ou seja, nós estamos falando de 50 anos atrás. Mais tempo ainda, né? Toda a obra de interceptor, que é uma obra importante no sistema de afastamento de esgoto, ela é projetada para uma vida útil e atender o crescimento da cidade
por 50 anos. Então, ele exauriu a capacidade dele. O diâmetro dele é de 1,20 m e ele atende uma população de até 150 mil habitantes. Então tem certas épocas do ano, principalmente quando nós temos chuvas intensas, e nós temos algumas ligações clandestinas de água de chuva na rede de esgoto, ele é insuficiente. Então ele transborda, ele lança o esgoto na rua, depois vai para os córregos. Então ele se mostrou, já se mostra insuficiente para atender a atual população. Então qual que foi o projeto que fizemos? Olha, nós temos que ter um projeto agora para mais 50 anos, mas nós fomos além. Hoje as técnicas e os produtos que nós temos, a engenharia, a física, a química, evoluiu muito. Então nós temos o interceptor agora está sendo feito com um novo material, que a gente chama de PAD. E é um material sintético, derivado do petróleo. E esse tubo, ele vai ter uma vida útil de 70 anos. Então nós estamos projetando uma obra para de 2020, vamos fazer números redondos, mais 70 anos, 2090. Uma vida útil muito maior, muito né? Maior. E aumentamos o diâmetro. O diâmetro do atual é de 1,20 m, nós passamos para 1,50 m. Isso simplesmente dobra a vazão. Nós vamos poder atender uma população de até 300 mil pessoas. Quer dizer, provavelmente, no ano de 2090, vamos ter uma população em Rio Preto nesta ordem, nesta bacia. Então, o interceptor está lá, projetado para atender essa população, que vai estar em Rio Preto, provavelmente nossos netos, bisnetos vão estar aí e vão ter essa rede à disposição ainda da cidade. O crescimento da cidade, se seguir nesse ritmo, com certeza, em 70 anos... Nós teremos mais de 1 milhão de habitantes. Mais de 1 milhão? Teremos. Com certeza. Bom, a cidade atrai muito. Sim. O país não vai ter esse crescimento de população, mas algumas cidades, elas, pela qualidade de vida, pela atratividade que ela tem perante a região e outros estados, inclusive, ela acaba crescendo mais, em média, do que o estado e que o Brasil. E essa é a situação de Rio Preto hoje. Com certeza. Bom, Nicanor, e a obra da estação elevatória de esgoto lá de Talhado? Como que está? Essa é uma coisa muito importante, porque em 2008, 2009, nós concluímos o nosso sistema de tratamento de esgoto em Rio Preto. E na época tinha um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para que a gente fizesse o esgoto da cidade de Rio Preto e do distrito de Schmidt. Então nós fizemos isso naquela época. E tinha previsto que em 4, 5 anos a gente também teria que investir para tratar o esgoto da região do distrito de Talhado. Nós deixamos na época o projeto pronto, deixamos recursos, mas a obra não teve continuidade. Em 2014 foi colocada essa obra num plano do Ministério do Desenvolvimento, Ministério das Cidades, antigo Ministério das Cidades, e Rio Preto conseguiu uma verba, só que não liberou a verba. E a verba só foi liberada em 2017 e 2018. Então a gente conseguiu retomar essa obra por liberação da verba em 2018. E agora nós estamos finalizando. É uma obra grande porque essa elevatória ela está colocada onde que o córrego Talhado deságua no Rio Preto. É praticamente o limite de Rio Preto com Ipiguá, com Onda Verde, é o final do município. Então todo o esgoto de Ipiguá, que está a mais de Talhado, que está a mais de 12 quilômetros, ele já tem um interceptor margeando esse córrego Talhado e vem até essa elevatória. Todo o esgoto do distrito Carlos Arnaldo e o entorno ali daqueles bairros já estão se instalando em torno do Carlos Arnaldo, também fizemos outro interceptor e leva até essa elevatória. Então essa elevatória ela foi projetada para atender toda aquela região. A primeira etapa ela atende até 30 mil pessoas. E de lá daquele ponto, a gente tem uma linha, essa elevatória tem bombas e ela recalca, tem uma tubulação que traz esse esgoto in natura até a estação de tratamento, que está para cima. Então você tem que recalcar. E com isso nós conseguimos universalizar
o atendimento de esgoto e o tratamento na cidade. Então ela deve entrar em operação já no início do ano que vem e vai ser um marco para Rio Preto. Nós vamos poder falar, nós temos esgoto tratado em toda a cidade. E porque estamos incluindo aí no sistema o Distrito Talhado e toda aquela região. Certo, bom. E além de obras, né, também teve muita ação direto com a comunidade, né, com a população, sim, como no bairro Bela Vista, né, Nicanor? Como que foi esse trabalho lá? É um trabalho de formiguinha, porque é sabido, Rio Preto foi uma cidade que na década de 80 e 90 passou por um processo de urbanização descontrolado e sem regulamentação. O poder público fechou os olhos. Não tinha fiscalização e foram implantados vários bairros em situação ao arrepio da lei de parcelamento de solo, e sem a inclusão no perímetro urbano, sem a preocupação com os serviços públicos de água, esgoto, drenagem, pavimentação, energia, e esses bairros foram instalando na área rural do município. E o que acontece? Agora a cidade expandiu. E nós estamos encostando nesses bairros. A cidade urbanizada está abraçando esses bairros. Então, esse bairro fica ao lado do Distrito Carlos Arnaldo. Então, você vê a importância. Com a estrutura que nós fizemos no Carlos Arnaldo, foi possível interligar esse bairro Bela Vista ao sistema do Carlos Arnaldo e, consequentemente, a gente atender em água, atender em esgoto e dar uma melhor qualidade de saneamento naquela região ali, naquele bairro. E estamos trabalhando em outros bairros, estamos fazendo tratativa com as associações no sentido de que a gente possa levar esse importante serviço e assumir a responsabilidade e a qualidade de serviço para essa população que ainda hoje carece da presença do SEMAI nos bairros que foram regularizados. Mas é um processo lento, é um processo, eu falo que é de formiguinha, porque todo dia tem demanda, a gente tem que fazer o projeto, tem que alocar recurso, tem que ter verba para isso, não são obras baratas, mas a cidade tem feito a lição de casa. Eu acredito que até 2033, que é a data limite que o marco regulatório de saneamento estabelece, acho que todos os bairros estarão sob a jurisdição do SEMAI, atendidos com água e esgoto. É aquele trabalho assim, a gente tem um panorama geral, né, o macro, e indo pelo micro, né, até atingir o macro, né, até fechar tudo. Esses bairros hoje, eles têm uma situação precária, porque eles têm sistema de água. Quem loteou na época fez um poço, fez um reservatório e fez uma rede precária. E esgoto não tem, é fossa. E a gente sabe, fossa contamina o lençol freático. Então, o nosso desafio agora é passar as redes de esgoto, melhorar a rede de água, às vezes tem que substituir totalmente, porque o material é inadequado, fazer novos poços, enfim, fazer uma coisa adequada, com qualidade, controlada. Essa qualidade é controlada diariamente. Normalmente esses bairros não têm controle, não tem um controle sanitário rigoroso, como exige as portarias da Anvisa e da saúde pública. Então a gente vai levar esse serviço, com certeza, a todos os bairros em fase de regularização em São José do Rio Preto. Bom, em 2022 também teve a reforma, né, ampliação da estação de tratamento de água, né, famoso Palácio das Águas aqui em Rio Preto, né? Uma obra que é tombada pelo patrimônio, uma das 7 maravilhas da cidade, né, que é muito bonito. É uma obra que foi realizada nos anos 50 e ao longo dos anos ela sofreu pequenas ampliações, mas nunca se pensou no que foi feito agora. Uma reforma estrutural, uma reforma requalificando ela sob o ponto de vista da metodologia de tratamento, requalificando ela sob o ponto de vista da redução de energia, redução de produtos químicos, usar métodos mais modernos, porque a ciência ela é muito dinâmica. Então, a metodologia que usava e a qualidade da água bruta que nós tínhamos nos anos 50, 60 é totalmente diversa da que nós temos hoje. A cidade cresceu, a cidade abraçou todas as nossas represas. Então, hoje nós temos um processo de
vamos falar, não contaminação, mas que suja a água, tem a chuva, a sujeira da rua é carreada para a represa, nós temos que limpar permanentemente esses PET, esses papelões, o plástico chega lá, a gente vive limpando a represa, é permanente isso. E o tratamento tem que ser a cada vez mais aprimorado. E essa reforma que iniciou também, tivemos início em 2018, ela também foi muito importante. E o mais importante de tudo, que foi feito com a ET funcionando. É mais ou menos assim, você está dentro de um carro, estoura o pneu e você não pode parar o carro. Você tem que ter uma manobra lá muito especial, tem que ser um motorista bem, e ter o parceiro dele que troca o pneu com o carro em movimento. Então essa foi nosso desafio nos últimos 3 anos. Fazer a reforma da ETA, ampliar ela, melhorar a qualidade do tratamento e ao mesmo tempo manter ela funcionando, porque ela ainda responde por 20% do abastecimento de toda a cidade. Então, se nós pararmos a ETA, consequentemente nós vamos ter que fazer racionamento. E a gente conseguiu planejar, ela demorou até mais do que aquilo que a gente pensou inicialmente, mas em nenhum momento a gente falou assim, vai ter que desligar ela e ficar um mês desligada. Não. As maiores interrupções de funcionamento da ETA demoraram 24 horas. E com isso a gente conseguiu fazer essa importante reforma, modernizar, e agora estamos terminando, agora em novembro terminou, hoje estamos dando um acabamentozinho. Agora soltamos uma licitação que eu acho que vai encher os olhos da população, vai nos dar muito orgulho, porque nós vamos fazer um retrofit. Uma reforma da parte arquitetônica, que é um prédio tombado, que chama muita atenção, né? Mas na década de 50 não tinha acessibilidade, não se preocupava com isso. Agora nós vamos pôr acessibilidade, nós vamos recuperar todos os detalhes que tínhamos na década de 50. Então vai continuar sendo uma maravilha, e Rio Preto vai continuar tendo orgulho da estação Palácio das Águas. Uma reforma de dentro para fora, né? De dentro para fora. Nessa ordem. E vai ficar muito bonito. O projeto já passou pelo CONDENFAT, já foi aprovado. Vários arquitetos analisaram e recebemos a autorização, né, do CONDENFAT para a gente poder fazer essa intervenção reparadora, recuperar aquilo que tínhamos na década de 50. Perfeito. Bom, e todo esse trabalho, né, obras, reforma, atendimento, né, teve um resultado muito positivo esse ano, que foi uma premiação, né, que o Preto recebeu por meio do SEMAI, né, prêmio Trata Brasil, né? Tá aqui o nosso troféu. É um motivo de muito orgulho para a direção do SEMAI, para a prefeitura, para o prefeito, mas principalmente para os funcionários, os servidores, que eu sempre digo, é o comprometimento deles, é o trabalho diário deles que nos leva a essa situação. Uma situação de referência nacional pelo serviço. Porque, no fundo, nós, os gestores, os dirigentes, a gente dá a linha de ação. Mas o dia a dia, o cotidiano, quem exerce são os 330 servidores do SEMAI, concursados, e outros quase 700 terceirizados, que são nossos parceiros nessa empreitada aí de atender uma população de 500 mil habitantes diariamente, sem interrupção do serviço. É muito trabalho, né? É muito trabalho. E esse prêmio, ele vem em função de um item que foi avaliado pela Secretaria Nacional de Saneamento, que é o Sistema de Informação de Saneamento do Brasil. Ele pega as informações do Brasil inteiro, todas as empresas, todas as autarquias, todos os serviços municipais têm que informar a Secretaria Nacional de Saneamento o desempenho, tudo que é feito, todos os dados do ano. Todo ano nós somos obrigados. E aí o Instituto Trata Brasil, que é um dos mais respeitados na área de saneamento, se não o mais respeitado do Brasil, ele faz uma análise desses índices.
E nós fomos contemplados, já fomos em outras vezes, agora fomos contemplados no item redução de perdas na última década. Eles analisaram de 2011 a 2020. Então, Rio Preto, que tinha em 2011 quase 35% de perdas, em 2020 a gente atingiu a marca aí de 20%, que é considerada para países desenvolvidos. E para você ter uma ideia, no ranking, no análise do Trata Brasil, só 8 cidades do Brasil que atinge esse índice, essa meta aí, que a gente tem essa meta para 2030, 2035, e nós já atingimos agora em 2020. Então vê que agora tem que manter. E manter é tão difícil quanto atingir. Chegou a Série A, tem que manter, né? Não pode. A gente percebe isso aí no Campeonato Nacional, né? Tem vários times campeões que desceram. O Cruzeiro desceu, o Vasco desceu, né? Então, o Grêmio desceu. Então, o trabalho de atingir um patamar é grande, mas manter é mais ainda, né? Mais intenso. Então, ainda, tem que né? ser dia a dia, firme ali, porque o cavalo é bravo. Enganor, e falar um pouquinho, né, do PPI, Programa de Pagamento Incentivado, né? Como que foi o desempenho do PPI esse ano? O PPI sempre é um momento que o SEMAI e a Prefeitura oferecem para o munícipe colocar as suas contas em dia, e dando um incentivo que é a redução de multas, não cobra multa, reduz juro e só se cobra a correção monetária. Então, se era 100, aplica a correção monetária e ainda dá uma oportunidade de parcelar esse valor. Muitas vezes o cidadão, o usuário, não tem condição de pagar isso de uma vez só. Mas se você divide isso daí lá, R$50, R$60, ele soma com a conta do mês dele, aí ele vai pagar lá 100, 80, R$100 por mês, e ele consegue ficar adimplente. Isso melhora o quê? Melhora para ele o crédito na cidade, porque quando ele fica inadimplente, aquilo vai para os sistemas de devedores. Então, quando tem o PPI, ele consegue acertar isso, sai do sistema de maus pagadores que eles falam, né? Serasa e cartório de protesto, essas coisas. E a gente quer mais que o usuário ele contribua para o sistema. Um pouquinho que ele contribuir já é importante. Quanto menor a inadimplência, a tarifa tende a ser menor. Então, quando todos pagam menos. Por isso que a gente fala, a tributação ela é justa à medida que você consegue fazer um tributo que todos têm capacidade de pagamento. E no caso da água e do esgoto, essa tributação, essa tarifa, ela é progressiva. Então, e tem mais uma coisa, temos tarifa social, que é para aqueles usuários de baixa renda, que tem uma família grande, que mora num imóvel pequeno, um imóvel simples. Essas famílias são protegidas pela tarifa social. O nosso programa hoje temos 4.000 famílias já inscritas no programa. E aqueles usuários que consomem acima da média, à medida que vai subindo 20, 30, 40, 50, temos gente que usa, temos imóveis que chega a 100 metros cúbicos no mês, que é um número excessivamente alto e inadequado. Então, esses pagam a tarifa progressiva. Então, se lá embaixo, na base, até 10, 20 metros, a tarifa é média aí de 50, 60 reais por mês, lá em cima chega a 1.500, 2.000. Então, os usuários têm que ter consciência de que água é um bem finito, é um bem caro e precisa ser usado racionalmente. Então, a gente tem o PPI para dar oportunidade para esses que ficaram inadimplentes, voltar a serem adimplentes, contribuir com o sistema e não sofrer as consequências de não ter crédito, de ter dificuldades aí para adquirir alguma coisa importante. E falar um pouquinho, né, meio ambiente, né? Teve também um plantio de mais de 20 mudas, né?
em áreas 20 mil. 20 mil mudas. 20 mil. São 27 mil no total, né? Mais de 20 mil em áreas de preservação permanente do córrego São Pedro e também do Rio Preto, né? Teve esse plantio aí de bastante muda, né? Veja bem, a gente sempre está fazendo um trabalho de preservação de nascente, preservação das matas ciliares, proteção dos mananciais. E isso a gente faz tratativa com os proprietários das áreas, a gente divulga isso muito como uma política municipal, é uma política pública de preservação, de incentivar o plantio, e temos o programa Plantando Água e Colhendo Água, né? À medida que você tem mais vegetação, você tem um clima mais propício à chuva, à evaporação, né? Então a árvore é muito importante, principalmente quando ela está localizada em áreas de nascente e de mananciais. Ela é fundamental. E o SEMAI tem essa política, tem esse programa, e graças a Deus, eu sempre lembro que quando você encontra um proprietário que se dispõe a ceder uma área, e no caso da estância que nós plantamos, acho que você tem o nome? Córrego São Pedro e Rio Preto. Fica lá do lado da ET, que é da família do seu Álvaro Angeloni. Eles cederam uma área grande, cerca de 150 mil metros lá nessa região, que possibilitou a gente fazer um projeto para replantar e recuperar aquela mata ciliar de 27 mil árvores. E como é que é feito isso? A gente fez uma licitação, ele fez um documento, uma escritura autorizando o plantio, ele é nosso parceiro. A gente contratou, fez uma licitação, contratamos uma empresa que vai fazer o plantio e vai cuidar dessas árvores durante 3 anos. E o SEMAI vai fiscalizar esse processo. As árvores já foram escolhidas, é um misto, é mesmo um processo de floresta, é reflorestamento, porque tem árvores frutíferas, tem árvores tipo aroeira, jequitibá, árvores nativas da nossa região, porque quando você refloresta dessa forma, um mix de tipos de árvore, é o que acontece na natureza, é onde a fauna volta, onde o passarinho volta, onde o animal silvestre volta, e a qualidade de vida. E onde que tem passarinho, tem animal, é porque aquilo ali aquele meio ambiente está sadio. Eles não ficam onde que está ruim. Ele só fica onde está sadio. Então, à medida que você recompõe a floresta, recompõe a mata, você também melhora a qualidade de vida de quem mora, de quem habita essa região. Com certeza. Bom, para encerrar, né, agora planos para o ano que vem, para 2023, né? Tem a instalação do interceptor nas margens esquerda e direita do Córrego dos Macacos também. Pois é. Estamos aí com uma obra grande. Essa obra ela tem o objetivo de chegar lá no loteamento Alferville, que fica já na Vila Azul, fica a mais de 15 quilômetros da cidade. Esses interceptores, além de atender esses loteamentos que estão instalando nessa região, em região franco desenvolvimento, crescimento, também tem o objetivo de atender os loteamentos Alferville que foram implantados nos anos 90 e o loteador não conseguiu terminar os loteamentos. Então, lá naquela região, cerca de 6 mil lotes. E foram vendidos mais de 1.300 lotes. Então, tem moradores lá que não têm a infraestrutura, não têm o asfalto, falta. E agora a prefeitura conseguiu equacionar aí com a justiça e nós parece que vamos ter um caminho para solucionar de vez esses loteamentos naquela região, que tem muita gente sofrendo ainda por falta da infraestrutura, e com a participação da iniciativa privada, de tal sorte que o município não tenha que investir. Hoje está avaliando que o investimento para a regularização, fazer toda a infraestrutura desses 6 mil lotes, vai ficar na casa de 150 milhões. Então não dá para o município pegar 150 milhões do orçamento dele
que você tem saúde, você tem educação, você tem promoção, você tem que pagar os funcionários e alocar numa coisa que deveria ter sido feita por um particular. Então, a gente foi condenado, o município foi condenado. Então, a solução encontrada é que um empreendedor fique com os lotes remanescentes e faça a infraestrutura geral. E aí o SEMAI, como a política de interceptor é do SEMAI e tem alguns loteamentos saindo naquela região, a gente já fez esse interceptor e o ano que vem a gente pretende fazer na outra margem um trecho lá que também já estamos com vários empreendimentos novos e vários loteamentos que estão nessa fase de regularização. Então, quando a gente faz o interceptor, a gente atende, universaliza, né? Todo mundo vai se beneficiar dessa obra. Bom, a gente começou aqui falando de obras, né? De toda essa adaptação para alcançar o crescimento de Rio Preto, e a gente finaliza também com isso, né? Que é um crescimento constante e o SEMAI continua acompanhando para poder continuar fornecendo qualidade de vida, né? O abastecimento de água, né? O saneamento básico, para poder acompanhar todo esse crescimento do município. A política ela é feita de programas, projetos e obras. Então, os programas a gente mantém todos. Programa de redução de perdas, programa de combate à inadimplência, programa de redução energética, o custo da energia, que é um insumo muito caro. Vários projetos estão em andamento, o projeto do desassoreamento da represa, o projeto que nós estamos lá desenvolvendo agora, que eu acho importante também, são algumas substituições de interceptores que estão já com prazo vencido lá na Hernani Pires Domingues, que também está crescendo e precisa ter. Temos um interceptor que para atender aqui a região sul da cidade, que contorna as áreas da mata do IPA. Isso está dependendo de uma licença, mas parece que a coisa está evoluindo bem. Eu acredito que para o ano que vem a gente também consiga implantar esse interceptor, que vai atender vários bairros que estão implantados. E hoje nós não temos uma solução ideal. Estamos transportando esse esgoto via estação elevatória para o emissário da Badibacite, que também já está no limite. Então a gente precisa solucionar o da Hernani e o da região da mata do IPA, ali da região do IPA, para que a gente alivie um pouco o da Badibacite. Então são obras importantes e estamos agora finalizando o projeto de captação de água do Rio Grande. É um projeto a longo prazo. Estamos credenciando esse projeto junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Estamos fazendo as licenças, já entramos com os pedidos de licença ambiental para poder implantar a obra. Então, isso é um projeto que vai atender Rio Preto no médio e longo prazo. E no curto prazo agora já tomamos a decisão de fazer mais 2 poços profundos. Um já está em licitação, que fica na região do Maria Júlia, na direção ali de Guapiaçu, e um outro que agora a gente está fazendo vamos começar o licenciamento dele, outro poço profundo, na região ali, indo para Talhado, antes da BR-153, ali no trevo de Talhado. Nós também já solicitamos a disponibilização de uma área para a gente perfurar um novo poço. Esses 2 poços, juntamente com o do Europark, que já está em fase já foi perfurado e está numa discussão no início de 2023, nós vamos ter para os próximos 2 anos mais 3 poços profundos em funcionamento. Esses 3 poços, eles são capazes de atender uma população de até 90 mil habitantes. Então dá uma segurança hídrica muito grande, porque nós estamos tendo períodos de extrema seca. A região noroeste do estado de São Paulo está passando, cada 2, 3 anos nós temos crises hídricas, não chove, a seca começa em abril e se prolonga até novembro. Esse ano a gente está com um veranico aí, a represa parou de verter agora em novembro.
verteu o ano inteiro, de repente parou em novembro. Então, vê que essas questões climáticas estão complicadas. Então, esses projetos, tanto do Poço Profundo, que nós estamos perfurando, vamos perfurar mais até 2023, 2024, vai dar uma segurança hídrica para os próximos anos. Mas a solução definitiva, e a gente tem consciência disso, que com o tempo a gente tende a perder a disponibilidade da represa, é buscar água no Rio Grande. É esse projeto que nós estamos desenvolvendo, estamos terminando, estamos licenciando, estamos credenciando ele junto ao Ministério para conseguir recursos, né, porque é um recurso grande e o município, em curto prazo, o SEMAI não tem como marcar. Mas, se você consegue um financiamento, consegue uma verba de algum dos bancos de fomento, desenvolvimento, você alonga. Então, você faz a obra num período aí de 4 anos, 3, 4 anos, e vai pagar isso em 20 anos. Então, com isso, você já paga em função do benefício que a distribuição desse produto nos dá o retorno financeiro, que é a tarifa que o usuário paga. Então, é uma engenharia econômica aí que nós estamos fazendo, e eu acredito que vai se sustentar. Rio Preto é uma cidade que tem capacidade para enfrentar os grandes desafios. Fizemos isso com o esgoto nos anos de 2005 e 2008. Conseguimos em 4 anos tratar todo o esgoto, um investimento altíssimo na época. Hoje nós estamos terminando de pagar aquele financiamento, então nós estamos preparados para fazer novos desafios e buscar financiamentos, fazer novos investimentos na cidade, que tudo que o poder público investe fica aqui. As empresas daqui trabalham, nós damos emprego, nós damos renda, nós pagamos salário. Então, quer dizer, quando se investe na cidade, todos ganham. Certo, Nicanor. Bom, eu agradeço por ter participado mais uma vez aqui com a gente. E fica um convite aí, as portas estão sempre abertas. Sim, sempre que a gente tiver boas notícias, ou fizermos um balanço como fizemos agora, será importante. A gente está divulgando isso, a população precisa saber o que é feito com o dinheiro que ela paga na tarifa. Então, para mim, é importante que a gente faça isso com regularidade, prestando conta sempre. Bom, e o Facérios Notícias termina por aqui. A gente se vê numa próxima edição. Até lá!